a ausência dessa característica que faz com que inúmeras pessoas não atinjam seus objetivos. E é claro que eu estou falando de inteligência emocional. Meu nome é Gabriel e você está no meu canal sobre treinamento comportamental. Aqui eu ajudo você a ter os comportamentos mais assertivos para que assim você atinja suas metas, através da produtividade e inteligência emocional. Nesse vídeo eu vou falar dela, sobre a inteligência emocional, um tema que tem sido bem popularizado ultimamente aí na internet, sobre pessoas que falam sobre esses assuntos, mas nunca é demais porque conforme eu vou lidando com pessoas, eu percebo que a maioria das pessoas não tem inteligência emocional. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais os passos que você tem que seguir para que assim você tenha inteligência emocional e para que através dela você consiga atingir as suas metas. De fato, as pessoas não aprendem a ter inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Muitas pessoas pensam que é o fato de você conseguir controlar ou escolher qual emoção que você vai sentir. Isso simplesmente não existe. Você não consegue escolher qual emoção que você vai sentir ou simplesmente deixar de sentir uma emoção num determinado momento que você escolheu. Na verdade, inteligência emocional é o fato de você ter discernimento e saber identificar as emoções no momento que elas estão acontecendo e saber ter essa escolha do que fazer com ela. O que eu vou fazer com essa emoção agora? Por exemplo, você está dirigindo seu carro e uma pessoa te fecha no trânsito. Provavelmente, muitas pessoas sentem raiva, ficam com ódio da pessoa e querem fazer algo para que a pessoa sinta a mesma coisa que ela sentiu. Ultrapassa a pessoa e fecha ela de novo, ou buzina, ou abre o vidro e xinga a pessoa. Provavelmente o que motivou essa pessoa a devolver o que a pessoa lhe fez foi uma emoção. Talvez ódio, raiva, a pessoa sentiu ali no momento e fez com que ela tivesse essa explosão. As pessoas que não têm inteligência emocional agem de uma forma que a emoção acontece e logo após vem uma ação. É como se fosse um estímulo e uma ação. O estímulo é a emoção. Só que a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem um tempo de resposta para esse estímulo. Ela não age imediatamente à emoção, ao estímulo. Ela pensa um pouco. Ela pensa duas vezes, ela respira fundo e pensa, será que vale a pena eu baixar o vidro do meu carro e sentir mais raiva ainda porque a pessoa vai me xingar de volta? E essa raiva que eu estou sentindo agora só vai aumentar e eu vou perder o meu tempo. A pessoa não bateu em mim, ela só me fechou, não aconteceu nada demais, então vida que segue, entendeu? Isso particularmente é uma coisa que eu sempre faço, eu nunca discuti no trânsito, né? Muitas vezes eu moro numa cidade onde o trânsito é meio caótico, por mais que seja uma cidade pequena, as pessoas não ligam seta, elas não olham no retrovisor, elas te fecham, elas entram na sua frente, quando na verdade a preferencial não é delas. Então toda vez que eu saio de carro, eu tenho milhares de motivos, eu tenho vários motivos para brigar no trânsito. Ou uma pessoa atravessa na minha frente, ou uma moto, uma bicicleta que atravessa a preferencial. E eu penso, meu Deus do céu, essa cidade está impossível. E eu dou risada para não ficar bravo. Porque se eu fosse ficar bravo a cada estímulo, a cada coisa... Se eu fosse ficar bravo a cada estímulo, ou seja, a cada coisa que acontece que faz com que eu fique bravo, aquilo ia acabar com o meu dia. E tem muitas pessoas que são assim. Acontece uma coisinha e aquela coisinha acaba com o resto do dia dela. E isso é um bom exemplo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja assim. Isso é um bom exemplo de uma pessoa que não tem inteligência emocional. Aconteceu um estímulo, uma emoção, que por menor que seja, aquilo foi o suficiente para acabar com o dia dela. Ai, ó, cachorrado latindo. Não ligue se tiver cachorro latindo, porque aqui na minha rua os cachorros não param de latir um segundo, cara. Mas por que ter inteligência emocional é de fato importante? Não é só importante em relação a como você lida com desafios pequenos do dia a dia, como eu dei um exemplo do trânsito. Pode ser um exemplo, coisas que acontecem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu relacionamento, ou coisas que acontecem dentro da sua própria mente. Porque os seus próprios pensamentos, eles geram emoções. Essas emoções geram comportamentos e os seus comportamentos vão gerando, assim, os resultados da sua vida. As coisas podem vir de fora, que são fatores externos, mas também tem muita coisa que acontece dentro da sua cabeça e você precisa lidar com essas informações
e coisas que você mesmo cria. Inteligência emocional também é isso, o autoconhecimento. Conhecer você mesmo e saber lidar com as coisas que vêm de fora, coisas que você não controla, e coisas que está dentro da sua cabeça que às vezes também você não controla, porque pensamento é uma coisa que acontece de uma forma bem compulsiva e aleatória. Eu já expliquei isso num vídeo sobre ansiedade, que pensamento contínuo não é uma coisa que você consegue controlar de fato. O pensamento contínuo e a emoção é uma coisa muito parecida. Ela simplesmente acontece e você precisa lidar com ela depois que ela acontece. Eu expliquei isso melhor no vídeo de ansiedade, sobre o pensamento. Aqui eu estou falando sobre emoções. Quando a emoção vem, pode ser qualquer tipo de emoção. Emoções boas, emoções ruins. Você precisa ter um tempo de resposta ao estímulo para depois você tomar uma decisão. Esse já é o primeiro comportamento que você pode adotar para assim você começar a ter mais inteligência emocional. O simples fato de você respirar fundo e pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão com base naquela emoção, naquele estímulo. E ela é importante não só nesses casos em relação ao seu cotidiano, da sua rotina, coisas pequenas como eu acabei de mencionar, como coisas grandes da sua vida. Imagine que você está num projeto em relação ao seu trabalho, que você precisa lidar com pessoas, lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, vários conflitos ao mesmo tempo, vários tipos de situações que exigem que você tenha um certo controle sobre a situação em relação às suas próprias emoções. Eu não conheço nenhuma pessoa que construiu uma vida próspera do zero sem antes conhecer a si mesmo, conhecer as próprias emoções e saber lidar com elas. A diferença das pessoas que conseguem realizar coisas grandes na sua vida e realizar as suas metas, seja qual ela for, e das pessoas que não conseguem realizar essas metas, é que muitas vezes essas pessoas que não conseguem realizar as metas, elas simplesmente não aprenderam como a lidar primeiramente com as suas próprias emoções. Ou seja, se você quer lidar com o mundo lá fora, você precisa lidar com você primeiro. Você precisa aprender a lidar com você primeiro. Entendeu? É a base, é o alicerce. Antes de eu lidar com os outros, eu preciso saber como eu faço para lidar comigo mesmo. Então, de fato, você não vai prosperar se você não tiver inteligência emocional. Foi a primeira coisa que eu falei nesse vídeo. E, infelizmente, como eu falei já também, a maioria das pessoas não tem inteligência emocional. E a gente cresce numa sociedade que a gente vai para a escola. E na escola é muito valorizado a inteligência das pessoas, que de fato é uma coisa importante. O QI, o quociente de inteligência. Muitas pessoas valorizam isso e acham que o QI alto é um sinônimo de sucesso. E isso não é verdade. Se você tiver um quociente de inteligência emocional maior do que o seu quociente de inteligência racional, você vai ter mais resultado do que as pessoas que têm o quociente de inteligência racional, mas não sabem como lidar com as suas próprias emoções e com as emoções de outras pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas que são inteligentíssimas, mas não conseguiram construir prosperidade, riqueza, seja lá qual for o tipo de riqueza. Quando eu falo riqueza, não estou falando somente de dinheiro. Estou falando... Ó, o cachorro latindo de novo. Riqueza em relação à sua saúde, saúde financeira, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde nos seus relacionamentos. Eu estou falando de todas as áreas da vida quando você constrói riqueza. Tem muitas pessoas que não são ricas, apenas têm dinheiro. Entendeu? Então, quando eu falo de riqueza, é bom já para a gente alinhar essa mentalidade. Tem pessoas que são muito inteligentes, com QI altíssimo, tiram notas excelentes na faculdade, tiravam na escola, são funcionários excelentes, mas por não ter quociente de inteligência emocional, acabam não construindo resultados grandiosos e prósperos na sua vida. Então, eu não estou dizendo que você não tem que dar atenção para a sua inteligência de fato, para o seu intelecto, mas você precisa também dar mais atenção, tanto quanto para suas emoções, quanto para a sua intelectualidade. E eu digo que é um problema porque, como eu falei, na escola a gente não estuda inteligência emocional. A gente não aprende a lidar com nossas emoções na escola, na faculdade. Na verdade, para a gente conseguir aprender sobre isso, a gente tem que apelar para conteúdos como esse que você está vendo agora. Vídeos no YouTube, cursos na internet, livros. Eu sempre deixo meus livros aqui, então sempre pego um livro e faço assim nos vídeos, né?
para dar um exemplo, porque eu sempre falo sobre livros. Então a gente tem que apelar sobre conteúdos que a gente tem que buscar, porque na escola a gente não aprendeu. E é uma coisa que logo no final do ensino médio, eu mesmo tinha essa crença de que coisas que eu gostaria de estudar, eu não estou aprendendo aqui. Então eu preciso buscar outras formas de aprender. E eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. E isso já faz... Não faz 5 anos que eu saí do ensino médio, mas já faz 5 anos que eu estudo treinamento comportamental. Então quando você aprende a discernir as suas emoções, começa a identificar em que momentos que você sente determinada emoção. Agora eu quero que você escreva. Eu gosto que as pessoas anotem as coisas que eu falo. Então sempre no começo do vídeo eu falo, pega papel e caneta e anota as coisas que eu vou falar. Nesse vídeo eu esqueci. Então se você não está com papel e caneta, pega agora e anota as coisas que eu vou te falar. Anota as coisas que eu já falei. A partir do momento que você começa a discernir as emoções, diferenciar qual é a emoção que você sente em determinado momento, você começa a perceber as suas limitações e as suas competências. Como eu falei, no trânsito para mim nunca foi um problema eu ficar com raiva e querer buzinar para a pessoa de volta, mas tem outros momentos na minha vida que eu preciso dar mais atenção para as minhas emoções, porque tem momentos que a gente não consegue ter tanta inteligência emocional quanto em outros momentos da nossa vida. E você precisa identificar quais momentos da sua vida que mais exigem que você tenha inteligência emocional. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na escola, é nos seus relacionamentos, é no seu relacionamento com a sua namorada ou namorado, ou é nos seus relacionamentos com seus amigos. E eu digo isso porque eu não posso falar para você tal momento da vida é o que mais exige inteligência emocional. Porque muda muito a forma como que você lida com a sua emoção e como eu lido com as minhas emoções, porque as emoções elas se manifestam de formas diferentes para as pessoas que têm personalidades diferentes. Então, uma pessoa que tem uma personalidade parecida com a tua, talvez as emoções possam se manifestar de forma parecida com a sua. Então, é uma coisa que você que tem que identificar. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e identificar em quais momentos da sua vida, eu quero que você escreva, quais momentos da sua vida que mais te exigem inteligência emocional. E é esses momentos que você vai começar a dar mais atenção em relação às suas próprias emoções. Isso se chama gestão de comportamentos. Porque para desenvolver isso você tem que ter muita flexibilidade. Porque no momento que você percebe uma ausência de inteligência emocional num determinado momento da sua vida, tem muitas pessoas que acabam se martirizando por conta disso. Porque a partir do momento que você começa a fazer essa gestão, você começa a coletar informações sobre quem você é e como você funciona. Em que momentos da minha vida que eu sou assim, em que momentos da minha vida que eu sou de outro jeito. E você começa a coletar esses recursos, essas informações, e você usa esses recursos emocionais para que você consiga direcionar para ter melhores decisões e melhores comportamentos. Entendeu? Vou repetir. Quando você começa a fazer gestão das suas próprias emoções, você começa a coletar informações e recursos emocionais para que você consiga ter melhores comportamentos e melhores decisões. E a última coisa que eu quero falar aqui para vocês nesse vídeo é para que você examine as origens. Isso é muito poderoso, porque tudo que a gente vai resolver na nossa vida, você vai me ver falando muito sobre essa mesma metáfora em quase todos os assuntos. Eu falo isso quando eu falo sobre ansiedade, quando eu falo sobre depressão, vou falar sobre inteligência emocional e quase todos os temas que envolvem treinamento comportamental e resolução de um problema em relação aos seus próprios comportamentos, aos seus próprios pensamentos e como que eu faço para ter determinados comportamentos para que assim eu atinja uma meta específica ou várias metas que eu desejo, você vai me ouvir falando que você precisa examinar as origens de um determinado comportamento. Porque quando você corta os galhos de uma árvore, esses galhos continuam crescendo. Mas quando você corta a raiz da árvore, essa árvore não cresce nunca mais. Então tem pessoas que querem resolver coisas como essa, em relação à inteligência emocional, ansiedade, um comportamento não tão assertivo em relação às pessoas, à comunicação, enfim. As pessoas elas não entendem que quando você examina a origem, entende qual é a raiz desse problema, você começa a de fato eliminar esse problema de uma vez por todas da sua vida.
As pessoas elas querem resolver de uma forma muito superficial esses problemas. E o que acontece? Quando você resolve de uma forma superficial, o problema vai continuar te perseguindo até que você resolva de forma mais profunda. Então, só em relação ao tema desse vídeo, que é inteligência emocional, o fato de você examinar as origens, eu digo que qual o tipo de emoção que você precisa trabalhar, qual o tipo de comportamento que você precisa moldar para que você tenha mais inteligência emocional e quais são as origens. Talvez você seja muito explosivo. Qual é a origem desse comportamento explosivo? Quem que era explosivo na sua criação? Seu pai, a sua mãe ou quem te criou? Vou falar sobre ambiente, né? Num outro vídeo que eu fale só sobre isso, mas o ambiente, ele molda muitas pessoas, independente da idade que ela tenha. O ambiente que você cresceu, o ambiente que você passou a adolescência, o teu ambiente de trabalho, os seus amigos, tudo que é tipo de ambiente te molda. Mas eu quero falar isso sobre só no vídeo sobre ambiente. Mas eu preciso dar um spoiler aqui, né, sobre esse tema, porque quando você é explosivo, quando você chora com muita facilidade, quando você tem emoções que você precisa trabalhar, uma das coisas que pode ter causado isso é o ambiente que você cresceu, o ambiente que você viveu na sua adolescência. Entendeu? Talvez se você viveu num ambiente muito caótico, com problemas o tempo todo, com pessoas sempre brigando, é normal que na sua vida adulta, ou depois que você já saiu desse ambiente, você percebe que às vezes você é um pouco explosivo. Então quando você começa a olhar para dentro de si mesmo, você começa a entender a raiz desse teu problema. E eu estou dando só um exemplo sobre uma pessoa que, no caso, seria explosiva, mas isso é para qualquer tipo de emoção. Para todas essas emoções, você precisa estudar a raiz desse problema, examinar as origens. E quando você começa a entender quais são as origens do seu problema, você começa a resolver isso de uma forma muito mais profunda do que simplesmente o superficial. Ter inteligência emocional, se livrar da ansiedade, ser uma pessoa mais feliz, mais próspera, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Todas as coisas grandiosas que você vai realizar na sua vida, independente de qual área que você vai realizar, não vai ser do dia para a noite, não vai ser do nada. Vai ser uma escada que você precisa subir e pensar no próximo degrau. Qual que é o próximo degrau? É esse. E agora? Qual que é o próximo? É esse. Tem pessoas que querem olhar para a escada inteira e ver qual que é o topo da escada. Você não precisa olhar para o topo da escada. Qual que é o próximo degrau? Se concentra no próximo degrau e assim por diante. Isso é um conselho que serve não só para as suas emoções, mas para qualquer área da sua vida em relação a você querer ter um próximo nível, realizar alguma coisa. Então vou dar uma breve recapitulada aqui para a gente encerrar o vídeo. Inteligência emocional não é você controlar suas emoções, é você saber o que você faz com a emoção quando ela já aconteceu. Estímulo e ação. Entre estímulo e ação tem um respirar fundo, um pensar o que eu vou fazer com essa emoção. Isso já é um primeiro passo para que você tenha inteligência emocional. Segundo, quando você começa a examinar e discernir quais emoções que acontecem em determinados momentos específicos da sua vida, você começa a coletar isso, isso vira informação, isso vira recurso para que você se comporte de uma forma cada vez melhor em relação a problemas parecidos com aquele que você está passando. Terceiro, quociente de inteligência emocional é tão importante, se não for mais importante, do que quociente de inteligência. Na verdade, eu posso falar aqui para você que quociente de inteligência emocional é sim mais importante do que o QI. Entendeu? Como eu já falei, não significa que você tem que deixar de lado o seu QI e o seu intelecto, mas é muito mais importante para que você realize as coisas na sua vida, você ter uma boa inteligência emocional e saber lidar com as suas emoções e com as emoções das outras pessoas também. Na verdade, eu não sei o que é mais difícil, se é lidar com as pessoas ou lidar com as suas próprias emoções. Eu acho que os dois é muito difícil e, como eu falei, para que você realize coisas grandiosas, você tem que desenvolver essa capacidade na sua vida. E por último, examine as origens. Examine quais são as raízes dos seus problemas emocionais. Examine e chegue numa conclusão. Examine e aprenda a lidar com as suas emoções. Porque, como eu falei, as suas emoções são apenas suas, pois diferentes personalidades se manifestam essas mesmas emoções de formas diferentes. E se você gostou do vídeo, se você ficou até aqui, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de compartilhar esse vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo.
e nos vemos no próximo. Até mais.